legislador, doutor prudente e venerável, que sobre o mundo em altos méritos brilhais, vinde de novo ao São Bento completá-lo, com a fulgente luz de Cristo clareai. Guia fraterno, auxiliai todos os povos a trabalharem, se ajudando mutuamente na construção da paz feliz e dos seus frutos, usufruindo dos seus dons eternamente. Glória a Deus Pai e ao seu Filho unigênito, e honra a chama do divino resplendor, de cuja graça e glória eterna vós fizestes razão primeira e objeto de louvor. Meu irmão, minha irmã, eu sou o irmão Juarez, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Atualmente eu estou à frente da equipe bíblica na Casa Mãe, em Fortaleza, e a convite do nosso irmão, Padre Jackson, estou aqui para neste dia nós refletirmos um pouco sobre a espiritualidade de São Bento para os dias de hoje. A Igreja Católica, a Igreja Mãe de todas as igrejas cristãs, tem esse costume de ter o exemplo, de olhar para o exemplo de tantos homens e mulheres que serviram a Deus e cumpriram o mandato do Senhor, a nossa vocação primeira, que sim, é a vocação à santidade. A nossa vocação à santidade que está ligada à vocação a ser cristão. Antes de buscarmos entender a vocação, a vida religiosa, ou matrimonial ou sacerdotal, a nossa vocação primeira é a santidade. E por isso que nós temos essa grande graça de ter o exemplo de tantos homens e mulheres que conseguiram, pela graça de Deus, pela escuta da palavra, pela docilidade à voz do Espírito, alcançaram sim esse sonho de Deus para todos nós. Nós, do Instituto Religioso Nova Jerusalém, nós temos São Bento, junto com São Jerônimo, como os nossos grandes, digamos assim, baluartes. Junto, é claro, com Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima. E hoje, celebrando essa memória litúrgica de São Bento, nós vamos aqui refletir nesses breves minutos sobre qual a contribuição da espiritualidade de São Bento para os dias de hoje. Para nós, o homem que viveu lá nos primeiros séculos, lá no século VI, século V, século VI, qual a contribuição que São Bento ainda tem para nós? São Bento é muito conhecido como o exorcista, o homem que até o demônio teme. Que bom! O demônio deve temer a todos nós, a todos aqueles que servem a Jesus, a todos aqueles que carregam consigo o nome de cristãos. Temos a famosa oração de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, porque é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Como disse, muitos ficaram somente com esse lado do homem exorcista de São Bento. Mas o grande exemplo que São Bento tem para nós é a humildade. Podemos rezar muitos exorcismos, podemos rezar rosários e rosários, ler as Sagradas Escrituras, rezar os breviários todos os dias, mas se não tivermos, se não pedirmos a Deus o dom da humildade, isso de nada vale. Eu posso perguntar para você e para mim: será que nós estamos cultivando a humildade em nossos corações? Seja em qual camada for, mesmo na camada religiosa, será que nós religiosos, será que você leigo que me escuta, que me vê agora, será que nós temos de fato humildade em nosso coração?
Olha, São Bento escreveu uma regra de exatamente 73 capítulos. Nessa regra que São Bento escreveu, ele dá caminhos, ele dá luzes, melhor dizendo, para que os seus irmãos sigam a vida comunitária. E é muito importante nós ressaltarmos: a igreja, ela não serve a si, não serve a si própria. A igreja, ela se entende, ela se compreende desde o princípio como servidora da grande sociedade. E São Bento, com a sua comunidade, por que ele escreve 73 capítulos para aqueles irmãos? Para que aqueles irmãos pudessem servir ao mundo. Eu destaco aqui 3 capítulos, ou melhor, 4 capítulos. O capítulo 5, que fala da obediência, o capítulo 6 do silêncio, o capítulo 7 da bendita humildade e o capítulo 20, que vai falar da reverência na oração. E nós podemos nos perguntar como anda o nosso coração, nós como cristãos, como católicos, como filhos e filhas de Deus. Como anda a nossa obediência? A obediência aos nossos pais, a obediência aos nossos superiores, a obediência à organização do mundo. Como é que é a nossa vida de silêncio? O silêncio, diz a nossa psicóloga, a psicóloga dos irmãos da Nova Jerusalém, o silêncio, ele engravida as palavras. Será que você, meu irmão e minha irmã, será que o silêncio, ele te ajuda ou ele te incomoda? O mundo anda tão barulhento, né? Será que nós temos medo do silêncio? Ou será que nós acolhemos esse silêncio até para nos conhecermos mais, conhecer o outro e ouvir mais o outro? Talvez a falta de silêncio seja uma fuga de nós mesmos. Pode ser. A humildade. O que é, de onde vem, melhor dizendo, de onde vem o significado da palavra humildade? Humus, o esterco. Sabe aquele cocôzinho de vaca lá, que ao menos aqui no interior da Bahia, a gente costuma pegar para colocar na planta, para a planta crescer viçosa, verdejante? É daí que vem o termo, o sentido da palavra humildade. Será que nós cristãos, será que a gente tem humildade suficiente? Será que a gente pede a Deus o dom da humildade? Porque a humildade é um dom de Deus. E sendo dom de Deus, nós devemos pedir a Deus essa humildade. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, nós engolirmos, como a gente costuma dizer, né? Certos sapos. São Bento venceu o demônio. São Bento venceu tantas dificuldades porque ele pediu a Deus esse dom. E por último, a reverência na oração. O que é para São Bento essa reverência na oração? O reconhecimento da grandeza de Deus, o colocar-se constantemente na presença de Deus, mas ser muito concreto, ser muito direto. A vida de oração, ela precisa ser constante, mas simples, sabe? Aquilo que tem em nosso coração, com o reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez, mas que em Deus a gente pode ser grande. É na vida de oração que a gente consegue todas essas coisas. E a gente não precisa rezar várias horas para ter a graça de Deus, para sentir a presença de Deus. Oração simples. E aí, depois dessa nossa rápida conversa, eu pergunto para você: São Bento, a sua espiritualidade é eficaz para nós hoje? Sim ou não? Meu irmão e minha irmã, muito obrigado pela sua atenção, por esse nosso momento aqui, rapidinho de conversa sobre a espiritualidade de São Bento para nós no dia de hoje. São Bento, rogai por nós e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.